Bem, boa tarde, professor. Essa aqui é a gravação do vídeo de entrega do trabalho. É o primeiro trabalho da matéria de aprendizado de máquina. Bem, esse trabalho ele é para identificar se a gente consegue utilizar as técnicas que a gente aprendeu em aula em datasets fornecidos pelo professor. Como o senhor pode ver, o código ele foi executado. Todos estão passando bonitinho. Tudo verdinho, bonitinho. As questões estão separadas pelo Markdown, como foi solicitado. Todos passando. 35 segundos, rapidinho. Aqui demorou um bocadinho mais. Se for o número 6, só misericórdia, levou um tempão rodando. Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho mais do trabalho que foi pedido e começar a entender como é que está implementado. Eu deixei umas anotações aqui para eu seguir, para não ficar nervosa, que eu já estou. Então vamos lá. Bem, primeira etapa do programa são os importes, onde a gente vai importar as bibliotecas do Pandas, do Scikit-Learn, para poder ajudar a gente a desenvolver, a aplicar as técnicas que a gente aprendeu na aula. Aqui eu separei para ficar bonitinho, né, o pré-processamento de dados, métodos de manipulação, métodos de modelagem e avaliação, métodos de balanceamento. Aqui é uma folder com algumas ferramentas de carga de dados baseada em URL, porque como o senhor passou alguns datasets em CSV, eu pude puxar direto o raw file do GitHub sem a necessidade de colocar aqui dentro, que eu já acho que vai dar dor de cabeça. Essa próxima etapa aqui é o processamento de dados. Como eu não consegui juntar os dois, eu fiz um processamento de dados para o exercício 1 e para o exercício 2. O que essa ferramenta aqui faz, né? Ela coloca as colunas numéricas numa mesma magnitude, né, usando o Standard Scaler, e ela também faz conversão de variáveis categóricas em colunas binárias para poder facilitar o treinamento. Esse aqui é o processamento de dados do número 1. O do número 2, a diferença, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Colocar os numéricos numa escala, né? Entre 0 e 1 para poder facilitar a modelagem. Só que na hora de converter as variáveis categóricas, a gente vai usar o ordinal categórico, porque além de converter para categórico, existe uma ordem nessa categoria, uma ordem de grandeza, né? Do menor para o maior, que influencia no treinamento. Esse aqui, essa ferramentinha, é para transformar o que é maior que 0 para 1, e o que é menor que e o que é 0 vai continuar 0 mesmo naquele exercício que a gente pede, que o senhor pede para fazer a conversão dos dados para binário, para poder treinar modelo de categorização. E esse aqui é um métodozinho para poder gerar gráfico. Então, aqui a gente acaba de falar sobre as ferramentas. Chegou a hora do exercício número 1. Bem, o objetivo desse exercício aqui é fazer a aplicação para fazer o treinamento de um modelo de categorização para poder dizer se a gente pode ou não liberar um empréstimo para uma pessoa baseado nas configurações dessa pessoa, baseado na informação que essa pessoa tem. Então, a primeira coisa que a gente faz é carregar os dados que o senhor forneceu de treinamento e teste, que eles estão separados, então a gente não precisou, nesse exercício aqui, pegar o dataset e quebrar ele em treinamento e teste, o senhor já deu isso aqui separado. A gente vai fazer o carregamento com as ferramentas que eu já mostrei,
Aqui a gente vai fazer a separação de treino e teste, tanto com o dataset de treino como de teste que o senhor entregou para a gente. Aqui a gente vai usar a ferramenta para poder fazer a transformação dos dados, né? Que já mostrei lá em cima também o que ela faz. Bem, o senhor pediu para a gente aplicar vários algoritmos e para poder entender qual deles deu o melhor resultado. Então aqui a gente carregou um array com os modelos e seus hiperparâmetros padrão. Então aqui está o nomezinho do modelo e depois vem a instanciação desse modelo. E com isso a gente vai fazer um for por todos os modelos e vai, através do pipeline do Python, a gente vai aplicando esse modelo nos dados, fazendo treinamento, como a gente pode ver aqui, e em seguida trabalhando com predict com os dados de teste. E aqui a gente vai dar uma olhadinha nos resultados, aqui é o print dos resultados. E aqui embaixo a gente consegue ver o que resultou de cada um. Decision Tree, Random Forest, Neighborhoods, Gradient Boosting, tudo resultado de todos os algoritmos de classificação binária. Bem, eu já coloquei anotado aqui que o Gradient Boosting foi o campeão. Ele teve a acurácia mais alta, equilíbrio entre precisão e recall. Essa é uma indicação de que o modelo é eficiente, tanto em identificar corretamente as instâncias positivas, quanto em minimizar o falso positivo, um aspecto crucial no nosso problema. O lance do falso positivo aqui deixaria a gente liberar empréstimo para uma pessoa não qualificada, que possivelmente não pagaria o empréstimo. Alto F1 score de ambas as classes, que sugere um modelo consegue manter excelente equilíbrio de precisão e recall, tornando bem adequado para o contexto. Menor número de falso positivo, com apenas 9 falsos positivos. Cadê o Gradient Boost? Com apenas 9 falsos positivos, mostrou uma grande capacidade de minimizar os erros. Então, essa primeira lição aqui foi alcançada. Exercício 2. Enquanto o número 1 era uma classificação binária, o número 2 a gente vai ter aqui é um exercício de regressão. E aqui o objetivo é tentar prever o valor de um diamante, uma variável dependente baseada em características variáveis independentes fornecidas pelo dataset, pelo cliente. Nós vamos treinar 5 modelos com 5 algoritmos diferentes e analisar qual será capaz de prever o valor de uma pedra de diamante. Aqui são as métricas que o senhor pediu. O MSE, que é a média do quadrado das diferenças dos valores preditos e dos valores reais. Quanto menor o valor do MSE, melhor o modelo, pois indica que as predições estão próximas dos valores reais. E a outra métrica que o senhor pediu foi o R2, coeficiente de determinação, que mede a proporção de variância nos dados de dependência que é previsível a partir dos dados independentes. Faz um paralelo de causalidade entre os dados dependentes e os dados independentes. Varia de 0 em 1. 1 indica que o modelo explica toda a variância nos dados e 0 indica que o modelo não explica a variância nos dados. Então, aqui foi onde eu expliquei lá em cima nas ferramentinhas, né, que eu estou passando as variáveis, as categorias ordinais, porque essa ordem aqui, ela importa na hora de fazer a conversão dos dados categóricos em binários. Aqui, definições para o pré-processador, né? Um pouquinho de feature categórica. As numeric features para poder fazer o scaler. E aqui para fazer a ordem bonitinha. Aí aqui eu estou passando lá pro método para ele poder fazer o trabalho todo. E aqui a gente vai começar a preparação dos dados. Nesse caso aqui, o senhor não deu o dataset separado entre treino e teste.
Então aqui eu estou fazendo essa separação aqui, treino e teste. Mais uma vez, listei os algoritmos dentro de um array para eles poderem ser executados. Iniciamos aqui o for, a pipeline, fizemos o treinamento e a predição, e aqui, aqui estamos fazendo o count, fazendo a medição, e aqui está saindo o print. E aqui estão os números que cada algoritmo liberou. O algoritmo Randall Forest gerou o melhor resultado para o problema 2, baseando-se na métrica M2 e R2. Na tarefa de predição dos preços de diamantes, o modelo Randall Forest exibiu o melhor desempenho com o MSE de 293404, mais alto de determinação, e o R2 de 098, indicando excelente capacidade de previsão de preços. Então, no exercício 2, aplicando os algoritmos de regressão, a gente obteve que o Randall Forest teve o melhor desempenho. No exercício 3, o objetivo aqui é mostrar a diferença entre treinar um modelo com dados desbalanceados e balanceados, utilizando algoritmos que implementam técnicas de balanceamento que atuam da seguinte forma. Aqui a gente eu utilizei, que a gente aprendeu na sala, o Randall Oversample. Esse cara, ele iguala a feature que possui menos exemplos com a feature que possui mais exemplos. Se a feature maior exemplo tem 10 e a menor tem 5, ele pega a menor e coloca mais 5. O outro é o Randall Undersample, que ele iguala a feature que tem mais exemplos com a que tem menos exemplos. Aqui seria ao contrário. Se uma feature tem 10 e a outra tem 5, ele vai escolher 5 do que tem 10 e vai tirar para os dois ficarem em 5. E aqui a alteração de limiar, que também foi pedido no exercício, que é a técnica que utiliza para ajustar a decisão da classificação em modelos de classificação binária. Normalmente o limiar padrão é 5, significando que a probabilidade prevista de uma classe positiva for maior que 5. O modelo classifica a observação como positiva, caso contrário, como negativa. Alterar esse limiar pode ajudar a aumentar a sensibilidade para a classe minoritária, ajustando o compromisso entre precisão e o recall. Então, nesse caso aqui, eu usei um limiar de 45, se eu não me engano. Isso, 45. Já que o padrão é 5, né? Então, ajustei a régua um pouquinho mais para baixo. Então, explicando a implementação. Bem, aqui tem umas funções que só são usadas aqui, porque agora a gente não está mais usando o CSV, a gente está usando o Pickle. Então, enfim, a gente está aqui fazendo o carregamento do Pickle. Isso aqui é para poder fazer a impressão, né? Os resultados estão aqui. Fazemos a impressão. Por isso eu tenho alguma impressão que tinha que ter um gráficozinho lá embaixo. Eu não estou enxergando ele. Ah, tá. Os gráficos estão aqui, com balanceamento. Aqui a função que printa os gráficos. Função para treinar e avaliar o modelo. E aqui, isso mesmo, aqui a função para treinar o modelinho. E aqui o início da execução do programa. Então, primeiro a gente tem um array com os arquivos que vão ser mandados para execução. Aqui é um outro array com os métodos de balanceamento de carga, nenhum que o senhor pediu para a gente avaliar, não aplicando balanceamento, aplicando oversampling, aplicando undersampling e aplicando alteração de limiar. Então aqui eu estou carregando eles. O none, o random oversampling, o random undersampling
e o Change Threshold. O novo limiar desejado, dei aquela baixadinha que eu comentei agora há pouco, e aqui a gente vai começar uma sequência de for, que para cada arquivo, vou fazer o load data, separando em treino, avaliação e teste. Aqui a gente está fazendo aquela transformação, transformando de 0 para 1. Aqui eu estou fazendo um print da distribuição, para a gente ver o tamanho do desbalanceamento. Em seguida, eu vou começar a fazer um for pelos métodos de balanceamento. Aqui já vou começar printando o nome. Em seguida, se for change threshold, a gente vai seguir. Se for o limiar, né? Se for alteração de limiar, a gente vai chamar o método de um jeito. E do contrário, a gente vai chamar de outro jeito. A gente vai usar aqui, não chega a ser polimorfismo, né? Mas está usando uma separação. Aqui em cima é o train model, right? Né? Então a gente está recebendo treino, teste, o método de balanceamento. E se é o threshold ou não. E ele está sempre vindo como nome. Então, primeira coisa, a gente está printando os dados originais. Em seguida, dependendo do método, a gente vai, a gente recebeu o método aqui e a gente vai fazer o fit dele, vai treinar o gradiente boosting e em seguida, se o limiar vier, né? Do contrário, a gente faz aqui a predição com de teste. Caso venha o limiar, ele vai fazer aqui o limiar, do contrário, ele vai fazer isso aqui. E aí, a gente vai printar a quantidade depois, vai printar a matriz de confusão e o Classification Report. Então, tá aqui as técnicas aprendidas em aula, implementadas no Python. Então, aqui a gente começa o primeiro arquivo. Agora não é mais a gente não está mais fazendo o for por algoritmo, a gente está fazendo por arquivo. E dentro do arquivo a gente está vendo qual é a diferença de aplicar um ou outro. Então, nenhum método de balanceamento. Aqui a gente vê os resultados. Ó, lembra que eu falei que ele ia equalizar isso aqui? Ó, daqui a classe 0 tem 982, da classe 1 tem 892. E aí, aqui estão a matriz de confusão, Precision Recall. Agora, se nesse arquivo aqui, 062, eu aplicar o oversampling, primeira coisa que acontece, a gente vai igualar ao método de balanceamento aplicado. A gente está igualando a quantidade das classes, né? A gente está aplicando as matrizes de Precision Recall. O undersampling é a mesma coisa. Era isso aqui e randomicamente ele arrancou algumas features. Para você ver que a parte de falsos positivos é tipo galopante. Ó. Okay. E aqui a mudança de limiar, que na minha opinião foi aqui, ficou melhorzinha. E mesma coisa, manteve a quantidade de dados, né? Só mudou a régua, né? Ele deu uma baixadinha na régua. E para todos os arquivos a gente tem as mesmas coisas aplicadas. Nos experimentos e o resultado da questão 3. Dos experimentos com conjunto de dados desbalanceados, avaliamos o impacto das diferentes técnicas de balanceamento, incluindo oversampling, undersampling e alteração de limiar usando o Gradient Booster Classifier. Em geral, Random Oversampling mostrou um aumento notável de recall para a classe minoritária de todos os conjuntos de dados, embora muitas vezes as custas de precisão. Não dá para ter tudo. Novamente, a gente vai falar de balanceamento, só que dessa vez usando uma técnica um pouco diferente para cuidar do desbalanceamento. Submeter um conjunto de dados a um algoritmo de classificação binária. Objetivo dessa lição:
submeter um conjunto de dados a um algoritmo de classificação binária e, em seguida, apenas com as classes positivas da classificação binária, treinar um modelo usando algoritmos de regressão. A gente vai fazer uma misturinha, né? A gente primeiro vai passar uma classificação binária, para isso vai ter que fazer umas transformações no dado. Em seguida, só com o que restou de positivo dessa classificação binária, a gente vai pegar e ressubmeter os dados, só que dessa vez a uma regressão. Bem, tanto regressão quanto binário a gente já fez. A única coisa diferente aqui é a modificação dos dados, que é a preparação dos dados, a parte que a gente converte. Então, aqui a gente tem treinamento de modelos, passando treinamento. E isso aqui é o modelo C, o Gradient Boost Classifier. E aqui, isso aqui é o método que vai fazer esse treinamento. E aqui é o Predict Composite, função para predição com o modelo composto R. Primeiro a gente chama o C, depois a gente submete ao R. Então, o início da execução do programa aqui. Como eu já tinha esses arquivos carregados, eu só reutilizei a variável. Então, file name está na parte de cima. Então, a gente vai fazer aquele load data, passando o arquivo da vez. A gente vai fazer a conversão para o binário. A gente vai chamar o treinamento do modelo C. E com o resultado desse treinamento, a gente vai chamar o composite, que é pegar o C e submeter ao R com o conjunto de teste. Aqui a gente vai fazer as medições e aqui a gente vai printar o resultado. A única coisa realmente muito diferente aqui é você pegar o resultado de um treinamento e submeter ele a outro e ver se isso melhorou ou não as métricas. Os coeficientes R2, que medem a proporção de variação explicada pelo modelo, permaneceram relativamente baixos, variando de 0,04 a 0,1. Esses resultados sugerem que, apesar de algum grau de ajuste aos dados, a capacidade dos modelos de explicar a variação dos conjuntos de teste foi limitada. Não foi tão legal. O exercício 5, calibração de modelos. Aqui a gente vai aplicar a técnicazinha de calibração de modelo. Observar na prática os resultados da aplicação da técnica de calibrar o modelo. Então, a gente começa como todos os outros, arquivo, carrega, aí eu printei aqui. A gente vai fazer a transformação também binária. No subdomínio do problema em questão, é importante que as probabilidades presas no modelo estejam corretamente calibradas. Sua tarefa nessa parte é ajustar o modelo de classificação sobre esses dados, por isso use novamente o algoritmo Gradient Classifier. Beleza, então aqui a gente está treinando o Gradient Boost Classifier. Em seguida, investiga o grau de calibração resultante. Nesse nosso caso aqui, a gente vai trabalhar só com o arquivo, então não vai ter aquele lance de comparar arquivos, né, o resultado em diferentes arquivos, e também não vai ter o lance de comparar o resultado vindo de diferentes algoritmos. Então, aqui é bem simples. Então, probabilidades previstas, a gente vai fazer a curva de calibração e a gente vai plotar antes da calibração. Em seguida, a gente vai fazer a calibração e vai plotar o resultado da calibração. Antes da calibração, o resultado estava longe da linha do ideal, em alguns pontos até bem longe. Aí depois que a gente aplicou a técnica da calibração, ficou bem mais interessante, bem mais pertinho da linha do ideal. A gente teve aqui um bom aproveitamento.
A calibração resultou em uma maior correspondência entre probabilidades previstas e as observações reais, como evidenciado pela melhoria no gráfico na curva de calibração. Ficou bem melhorzinho mesmo. Mas eu achei. Sexta e última. Objetivo: para o conjunto de dados informado, usar o cross-validate para avaliar cada combinação de hiperparâmetro dos algoritmos utilizados, Randall Forest Regressor e Gradient Boost Regressor, encontrada pelo Grid Search. Eu escolhi usar o Grid Search aqui. Primeiro passo, bem, primeira coisa que eu não consegui ajustar esse código no outro, mas enfim, eu botei tudo de novo aqui. Odeio Python. Eu refiz toda aquela parte de tratamento de dados, de fazer o ordinal encoder, de tratar o numeric features, de fazer o carregamento usando a URL, fiz tudo de novo. Aqui embaixo, separei o x e o y, coloquei num array os algoritmos que a gente vai usar, com alguns parâmetros padrão aqui, esses dois, e alguns parâmetros de ajuste aqui, para a gente entender qual combinação desses aqui traduz um resultado melhor, em métricas mais apuradas. O do loop externo, ajustando o loop externo, coloquei aqui 5 folds. As métricas, mesma coisa, também coloquei elas no arrayzinho. E a gente começa aqui a parte de treinar e fazer o cross-validation. Então, começamos pelos modelos. Vamos começar pelo Randall Forest, até que o resultado dele começa pelo Randall Forest. E ele começa fazendo as separações que ele tem que fazer, fazendo os splits, fazendo o grid search, fazendo o fit, procurando o melhor estimado, a avaliação do modelo. A avaliação do modelo com os melhores hiperparâmetros do fold externo. Aqui eu estou printando, aqui eu estou fazendo cross-validation, passando o cross-validation pela métrica e guardando essa métrica também num array. E depois eu estou escrevendo a métrica aqui no finalzinho, para qual é a melhorzinha que foi encontrada. E é isso. É um pouco demorado, mas ficou pronto. Na realização da validação cruzada aninhada para avaliar e otimizar os modelos do Randall Forest Gradient Regressor, identificamos que o Randall Forest apresentou um desempenho superior com um MSE de 88 e um coeficiente de 0,66. Por outro lado, o Gradient Booster teve um MSE médio de 75 e um R médio de 62. Não ficaram tão longe, né? As melhores métricas foram encontradas. Seguindo a leitura do MSE e do R2, eu acho que a gente realmente ficaria com o Randall Forest. Ele gerou uns números um pouquinho maiores. Então é isso, professor. Já perdi aí uns pontos por atraso, mas tive muito problema com Python. Bem, muito obrigada pelas aulas, obrigada pelo teste. Até mais.